Olá galerinha, beleza? Que eu tô pra mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui para gravar um pouquinho, mostrando como é que tá ficando o meu jogo, resolvendo bugs e conversando com vocês. Olha, eu tô vendo recentemente que tem um tal de Poké alguma coisa lá, que tá comentando um monte de coisa sobre meu jogo de Pokémon lá no meu canal. Ele tá fazendo um monte de perguntas assim. E eu tô gostando. E se tu tá assistindo esse vídeo, valeu, cara. Valeu. E o apoio de vocês vai ser uma coisa muito tá sendo muito bom. E o meu jogo já tá sofrendo algumas mudanças, tipo, ó, antes ele antes a história era completamente diferente dos jogos original. A ideia era muito diferente. Tipo, quando eu comecei o jogo, ó, primeiramente, ó, Palette tava com os... Eu tava usando os sprites do Sonic Fire... Não, que Sonic? Do Pokémon Fire Red, mas agora eu tô mudando isso. E também tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Esse outro jogo aqui é o que ia ser o Pokémon Legacy se se eu não tivesse começado a fazer tudo diferente. Ó, a seleção seria assim, não ia ter cena de casa e só existe canto. Se eu não começasse a ser muito fã de Pokémon e conhecesse outros jogos, aquele outro jogo que vocês estavam vendo nunca existiria. Ia ser assim. Bom, esses desenhos aqui fui eu que fiz. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, eu agradeço. Demorou muito pra fazer, mas se eu fizer um por um sprite, vai ficar muito... Não vai dar. Não ia dar pra fazer o jogo. Eu ia enlouquecer antes de terminar o jogo. E agora nem dá pra escolher o iniciar. Então agora nós estamos com os sprites do Pokémon Black e White. E aqui, o player... No começo, o player era o Ash. Era o Ash com os sprites do Ash. Mas ele não tinha movimentação das pernas. Inclusive, os sprites que eu usei aqui são os mesmos sprites que eu usei lá no outro do Lucas. Inclusive, olha como o controle era diferente. E o que eu tinha de colisão era isso. E era só essa TV que tinha. E a batalha... Bom, o meu novo jogo, ele já tá... Eu tô fazendo um projeto de batalha. Mas aqui, ó, a barra é diferente. Ó, aqui, o estilo dos Pokémon até são mais bonito, mas eu não gostei muito por causa que eu tô usando IA nesses com Pokémon de trás. Eu tô usando IA. Sim, IA. Inclusive, aquela música relaxante que vocês estavam ouvindo lá enquanto eu estava em Palette, não foi colocada na edição, não. Foi feita com IA. Por mim. Usando a descrição do Gemini. E tinha uma rota 1 já. Só que eu apaguei ela, pois eu queria fazer canto inteira em uma cena só, mas não deu certo. Não deu certo, ia dar muito trabalho, eu ia enlouquecer. Então, eu tive que mudar. E aí, então, gente, eu quero agradecer por todo o apoio que vocês estão dando pro canal. A gente tá quase com 100 inscritos. E eu acho... Cara, eu não consigo dizer mais nada. Inclusive, ó,
pallets só dentro das casas, né? Mas aqui nesse jogo, o Ash existe. O Ash existe nesse jogo. Inclusive, o Lucas, ele morava na casa do Gary. Gary morava na casa do Red. E o Red... Mas se o Gary mora na casa do Red e o Lucas mora na casa do Gary, onde é que o Red mora? Então, eu mudei que o Lucas, ele tava viajando de avião pra ir pra... Bom, o jogo vai começar em Sinnoh, mas a primeira região lançada vai ser Kanto. Então, o jogo originalmente começa em Sinnoh, pois o Lucas é player de Sinnoh. Mas então, a gente tava indo pra Unova, continuar nossa jornada, mas a gente cai no trajeto e daí a gente vai parar entre Pallet e a Rota 1, em Kanto. Então, gente, essa é a ideia agora do jogo. E o Red, ele se mudou. O Red se mudou. O Red, ele se mudou há bastante tempo, desde quando o anime começou, porque tem que ter espaço pro Ash morar, né? Então eu... Que? Colchão no chão, vem brincar. Então, né, gente? Ó, sim. Bom, a ideia original do jogo era que quando o player encostasse na ponta de um negócio, já ia ter a colisão e ele ia parar. Mas eu vou mudar isso agora, pelo menos com alguns objetos. Tipo, aqui, ó. Se eu li... Aqui não ia dar pra fazer colisão muito bem. E se eu encostasse aqui, não ia dar pra chegar no outro lado. Eu ia ter que fazer a volta inteira. Ia ter que fazer a volta inteira pra chegar aqui. E conversar com o guarda que tá voando em cima de mar. Então, agora nós temos... Eu tô fazendo aqui o negócio. Eu preciso adicionar a colisão nisso, senão o pessoal vai fazer meme com o Lucas Calvo. Lucas Calvo não pode. Meta não pode. Mas então, eu tô fazendo aqui. Eu acabei de montar a casa do Ash. Não, do Gary. Não, e o Lucas. Não, eu tinha confundido a casa do Red com a do Gary. Eu achava que o Red morava aqui e o Gary morava ali. Isso que eu já tinha jogado o jogo original. Quando eu fiz isso daí. Mas daí eu descobri que o Red mora aqui e o Gary mora ali. E daí, aqui, se a gente quiser ir correr livremente pela Rota 1, a gente pode. Na verdade, a gente não pode não, a gente precisa de um inicial mesmo. Daí a gente spawna aqui com essa musiquinha relaxante. Daí o professor Carvalho vai levar a gente para o laboratório nele. Laboratório dele. Taca o laboratório dele. Taca o laboratório do Giovanni, né? Meu laboratório. Então, dá pra explorar a Rota 1 aqui? Eu não fiz colisão, nem sistema de sair e entrar. Não. Então, né? E pra fazer aquele negócio lá da casa separada, tô tendo que procurar todos esses sprites no Google. Menos alguns, tipo do player. Ó, eu vou mostrar pra vocês. É que tem um site chamado The Spriters Resource, mas ele não tem todos os sprites dos jogos. E nem todos os jogos. Mas Pokémon tem bastante. Ou seja, o Lucas foi pegar do lado do Diamond. Mas essa palette aqui eu tive que procurar no Google em si, não no Spriters Resource. Mas esse guardinha aqui eu peguei no Spriters Resource. Mas como a palette não tem lá no Spriters Resource, só no Firehead, então eu tô tendo que usar IA
pra fazer isso daqui, ó. Esse sistema aqui de conseguir entrar atrás da casa, que é uma coisa natural. Só que com a câmera vista de cima, parece que o player desaparece dentro da casa. Mas é normal. Mas aqui, ó. Aqui dá pra atravessar ainda. Ó. Mas as cercas não vão ter. Mas as casas são obrigatórias. Pelo menos alguns objetos vão ter. Tipo, essa casa aqui. Que dá pra fazer o Lucas Calvo. Olha o Lucas Calvo. Olha o Lucas Calvo. Tô zoando. Mas então, eu tô bem orgulhoso de como tá ficando o resultado desse jogo. Tá incrível. E sim, vai dar pra deixar os Pokémon fora da Pokébola. É um sistema muito complexo que eu poderia substituir por, sei lá, nível. Mas eu meio que gosto da ideia, mas eu vou girar. Eu quero fazer? Quero, mas vai dar muito trabalho, eu vou enlouquecer. Então, somente iniciais. Somente iniciais a gente vai poder deixar fora da Pokébola. Somente iniciais. E Pokémons de treinadores. E Pokémons selvagens. Sim, dessa vez a gente não vai encontrar Pokémon selvagem no meio do mato, a gente caminhando do esmagão da pena, o rabo do Ratatá. E as penas de Pidgey. E levar uma pancada de um bando de Spearow. Que leva um choque do trovão de um Pikachu que depois de ter te salvado a tua raça, se aparece um passarinho de outra região passando em cima de canto, em cima de ti. E daí tu se levanta, olha pra ele, e daí num universo alternativo, quando tu olha pra ele, tu fala assim pro teu Pikachu: um dia a gente vai conhecer aquele Pokémon. Como que tu vai conhecer aquele Pokémon? Se o Pokémon é de Johto e tu tá em Pallet, que é em canto, seu imbecil. É um animal. Então, eu acabei de falar como é que o começo do Pokémon eu escolho você e do episódio 1 da Liga Índigo. Então, isso é tudo que eu tenho pra falar pra vocês, pessoal. Eu sou muito grato pelo apoio de vocês. E... pera. Tô voltando aqui no YouTube. Como é que era o nome mesmo? Pokédragon. Como é que é o nome? Pokédragon. Eu te agradeço pelo apoio que você tá dando pelo canal, tanto pela inscrição, que eu não sei se foi tu que escreveu, mas eu acho que foi tu. Então, adeus, falou e até a próxima. Fui.